uma fase na qual as pessoas que menstruam vivem cerca de metade da sua vida. É a fase menopausal e causa mal-estar a cerca de metade das pessoas. É um momento como a puberdade, como a adolescência, é uma fase do nosso desenvolvimento, do nosso ciclo de vida e para o qual nós nos devemos preparar e também ser acolhidas. No entanto, porque desconhecemos e desvalorizamos esta fase da nossa vida e as mudanças que lhe estão associadas, ela continua a ser socialmente invisível. E nós continuamos a vivê-la escondidas e com vergonha. É uma fase do nosso ciclo de vida que deveria ser encarado com normalidade. Não é um fim de jogo ou um fim de linha, como durante muito tempo também se apelidou. O que é a menopausa? A menopausa corresponde ao momento em que se considera que a fase reprodutiva terminou, ou seja, quando os ovários deixam de funcionar definitivamente e há uma diminuição na produção hormonal, principalmente de estrogênio. Clinicamente, esta fase é confirmada 12 meses após a data da última menstruação e ocorre, em média, por volta dos 51 anos de idade. Portanto, a mudança central da menopausa é o desaparecimento da menstruação. No entanto, embora isso possa acontecer subitamente, na maioria dos casos é gradual. O grande conceito que hoje em dia talvez esteja mesmo a revolucionar a forma como olhamos para a forma como se vive esta fase de transição é o conceito de perimenopausa. A perimenopausa, a pessoa ainda tem ciclos em que menstrua, mas começa a ter alguma irregularidade e podem surgir sintomas que são designados de sintomas de menopausa. Por isso este período começa com os primeiros sintomas de irregularidades ou estes sintomas de menopausa e acaba, por definição, um ano depois da menopausa. Isto começa logo na perimenopausa, não é? Durante muito tempo também foi um termo silenciado, que não existia. Portanto, passávamos da fase fértil para a menopausa. E ficava ali um período no meio, assim, pantanoso, ninguém sabia muito bem o que era. Hoje em dia sabemos que há mulheres que têm durante 10 anos já sintomas de se aproximarem da menopausa. Portanto, não podemos mais ignorar isto. Quais são os impactos da fase menopausal? Depende um bocadinho como é que se vive esta fase, não é? Será mais intenso para quem tiver mais sintomas e poderá ter menos impacto para pessoas que não têm tantos sintomas. Eu acho que isto é importante às vezes dividir. Porquê? Porque há muitas pessoas que não têm sintomas e dizem a menopausa é só uma questão de cabeça. E às vezes, quando as coisas nos correm bem, uma fase de transição pode não criar grandes dificuldades. Isso não quer dizer que não seja um período que pode ter dificuldades para outras pessoas. Tive todos os sinais e continuo a ter todos os sinais, seja retenção de líquidos, baixa libido, oscilação no apetite, no peso, uma labilidade emocional, uma tristeza que às vezes nos invade, eu penso, obstipação, sim, mas sobretudo esta labilidade emocional em que se está muito bem e não é no dia seguinte se está menos bem, é de um minuto para o outro vem esta oscilação e a tristeza que às vezes falo de mim, mas tenho conversado com outras mulheres, que nos invade. E a memória senti que ficou afetada. Onde é que eu ia? O que é que eu fui ali buscar? Apareceram todos estes sintomas. Agora mesmo estou com calor e vou tirar, mas daqui a bocadinho, a meio da entrevista, pode vir o frio e volto a vestir. Portanto, também esta oscilação, esqueci-me destes calores que fico encharcada, sobretudo da cintura para cima, mas daqui a bocado já vem um frio que me tem que agasalhar. Isto é uma dança à noite, já vou falar dos sintomas, esqueci-me deste. É uma dança à noite do destapa, do tapa, mete o pé de fora, mete o pé para dentro. Há uma grande diversidade de experiências nesta fase e a forma como a vivemos depende de múltiplos fatores, hormonais, físicos, psicológicos, sociais e culturais. Dependem das nossas características, do suporte que temos à nossa disposição, da nossa condição socioeconómica e de acontecimentos de vida. Por exemplo, passar por situações de stress ou ter um estilo de vida sedentário pode agravar os sintomas.
E quando as mulheres entram nesta fase, também do ponto de vista social, elas acabam por sentir que estão numa fase de declínio também da sua vida. E depois o facto de algumas situações mudarem, o metabolismo, o humor, aparecerem algumas sintomatologias que podem ser limitantes, como as dores de cabeça, os chamados afrontamentos, tudo isso, todas essas consequências físicas do declínio hormonal poderão condicionar o comportamento da mulher e fazer também com que ela não se sinta bem com ela própria. Quando as mulheres nos dizem que acordam às 2 ou 3 da manhã todos os dias, e que não conseguem descansar, ora isto, hoje em dia, na vida de uma mulher ativa, é muito limitador, porque também temos mulheres que são mães cada vez mais tarde, não é? Então, se eu tenho uma mulher que foi mãe aos 30 e tal anos, que tem filhos ainda pequeninos aos 40 e pouco, se ela entra na perimenopausa aos 40, portanto, ela começa com alterações do seu ritmo de vida, da sua energia, que depois acaba por ser difícil de conseguir dar conta de tanta coisa, não é? Principalmente numa sociedade que nos exige tanto. Que sejas ativa como mãe, como trabalhadora, como mulher, porque, por exemplo, as questões do humor podem trazer muitos problemas a nível da relação com o outro, não é? Seja nos relacionamentos mais próximos, seja nos relacionamentos profissionais também, e podem necessitar de uma orientação mais especializada. As mudanças associadas à menopausa podem ser sentidas a um nível tão profundo que muitas pessoas referem a sensação de não se sentirem elas próprias. Em Portugal, 53% das pessoas que menstruam acumula 3 ou mais sintomas de menopausa. Mitos associados à fase menopausal. O facto de a menopausa durante muitos anos ter sido vista como, cá está, o cessar da fertilidade e o fim de linha, muitas das vezes também da sexualidade da mulher, não é? Porque durante muito tempo existiram mitos que referiam que as mulheres teriam menos desejo, menos disponibilidade para a intimidade, e nós hoje em dia sabemos que isso não é verdade. E muitas das vezes a dor que existe na intimidade após a menopausa ou durante o período da menopausa também tem a ver com desconhecimento. Porque hoje em dia um bom lubrificante, um produto que coloquemos internamente, que permita uma boa hidratação, também permite que as mulheres tenham relações sexuais sem desconforto. E pode ser uma fase muito bonita. Eu, talvez, vou tirar o talvez, estou na melhor fase da minha vida. Sem dúvida. Como lidar com a fase menopausal? A fase menopausal é uma fase de transição em que nos adaptamos a uma nova etapa da vida. É aceitar, não é? Eu não sou a menopausa. Eu tenho menopausa e o que é que eu vou fazer com a menopausa? Portanto, eu não sou o evento que me acontece, eu sou aquilo que faço com o evento que me acontece. Existem, se tivesse de dividir as estratégias práticas, diria que existem estratégias práticas para a vida do dia-a-dia. Por exemplo, para enfrentar o calor, é importante a pessoa às vezes passar a vestir-se de outra forma, apostar muito no vestir-se por camadas, e a nutrição e a forma como nos alimentamos também é muito importante na construção de toda a saúde e por isso também desta questão que vai ser uma transição para a nossa fase pós-menopausa. A mensagem que temos hoje em dia é que toda a atividade física é boa em termos de saúde, não só física como mental. Isto só porque às vezes as pessoas dizem não, eu não consigo ir ao ginásio X vezes por semana, nem consigo fazer não sei quantos quilómetros. Não é esse o objetivo. O objetivo pode ser andar à volta do quarteirão, pode ser fazer exercícios em casa, mas a atividade é muitíssimo importante em termos de saúde mental e de saúde física, óssea e em termos de bem-estar. Também se fala relativamente à questão de muitas vezes existir esta possibilidade trabalhar a horas um bocadinho mais desfasadas e uma estratégia prática é nós podemos falar disto com outras pessoas e falarmos disto com pessoas mais novas e falarmos disto com as nossas filhas e os nossos filhos. Outras estratégias incluem criar rotinas de sono, deitar-nos e acordar-nos sempre à mesma hora, por exemplo, evitar ecrãs antes de dormir, manter o quarto com uma temperatura nem demasiado quente nem demasiado fria.
Para ajudar a lidar com dificuldades de concentração, esquecimentos ou aquela sensação de confusão, podemos realizar atividades como aprender algo novo, fazer palavras cruzadas, ler, tocar instrumentos musicais, que são atividades estimulantes para o nosso cérebro. Ou ainda usar ferramentas externas, calendários, listas, lembretes para organizar o nosso dia e reduzir a pressão sobre a memória. O propósito de vida é muito importante que se continue a acreditar que vale a pena viver, estar aqui, investir em si próprio. As pessoas que enfrentam maiores dificuldades e sintomatologia devem procurar ajuda. Como em qualquer outra situação de vida, um psicólogo pode ajudar-nos a lidar com os impactos físicos e psicológicos e também apoiar-nos a ter práticas promotoras do nosso bem-estar e da nossa qualidade de vida. Parece que há alturas que fica pior, não é? Os sintomas ficam mais agudos e quando não consigo resolver sozinha, peço ajuda, sim. Conhece alguém que está a lidar com a menopausa? Às vezes, mesmo quando temos vontade de ajudar, nem sempre sabemos como. Acima de tudo, não normalizar a sintomatologia, não é? Se as mulheres se queixam, é porque efetivamente alguma coisa não está bem. E tentar acolher e tentar perceber como é que essa pessoa se sente, o que é que está a ter mais impacto na sua vida, não é? O importante é nós escutarmos, não é? E a escuta é muito importante, é dizer, olha, eu não sinto isso, mas eu compreendo o que tu estás a sentir, não é? A empatia neste momento é muito importante, para que a pessoa também não se sinta sozinha. Saiba mais sobre saúde menstrual e menopausa em eusinto.me.